O nome técnico utilizado para um conjunto documental é fundo. O princípio da proveniência se aplica em todas as fases do ciclo vital dos documentos. Tá aí. Ciclo vital dos documentos são 3. Corrente, intermediário e permanente. Então, a organização desses arquivos nas 3 fases devem obedecer obrigatoriamente o princípio da reserva dos fundos, ou o princípio da proveniência. Tá? Aí, ó. Eu já vi prova de concurso falando que o princípio da reserva da proveniência não se aplica à terceira fase, que é a fase permanente. Tá ok? Errada. Tá vendo aqui, cara? Anota aí, pegadinha de concurso. Como falei para você, eu quero fechar todas as possibilidades do examinador cobrar questões sobre esse assunto. Então fique ligado. Cai na prova esse cara aqui. Pertinência territorial. Pertinência territorial. Mais uma vez, pertinência territorial. A pertinência territorial é o oposto do princípio da proveniência, de reserva aos fundos. É o contrário, gente. Tá certo? O contrário, tá? Prestem atenção nisso. Então vamos lá, ó. Pertinência territorial é o oposto. Bacana? 10. Bora! Próximo princípio, princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Cara, papo reto. Claro que você já entendeu que territorialidade está vinculada à palavra território, né? O radical, o território, o chão. Cara, é muito fácil esse sujeito aqui. Muito fácil. Significa dizer que os documentos de arquivos devem se manter mais próximo possível do local onde foram produzidos. Professor, foi produzido na China, tem que ficar na China. Produzido em Cuiabá, em Cuiabá. Pronto, assim por diante. Acabou, cara. Tem exceções? Claro que tem. Vou falar uma para vocês agora. Os documentos produzidos em embaixadas brasileiras? Não. Não. Por exemplo, Brasil. O documento foi produzido na França. Na França. Só que foi produzido no consulado brasileiro na França, na embaixada, lá na embaixada. Então esse documento vai ser transmitido para o Brasil. Tá? Também conhecido como princípio da proveniência territorial. Cara, meia palavra basta para o bom entendedor. Matou a charada aqui? De novo. Também conhecido como princípio da proveniência territorial. De novo. Proveniência. Bom entendedor, meia palavra basta. Professor, o que você quer falar com esse enigma? É muito simples. O princípio da territorialidade, preste atenção, coloquem isso no seu caderninho. É uma consequência do princípio da reserva aos fundos. Ou seja, no princípio da reserva aos fundos, você tem que identificar por família, não é isso? E também por território onde eles são produzidos, olha aí. Então, uma consequência. Ah, professor, eu estou aprendendo essa matéria como eu não imaginava, mas é fácil a matéria, que não dá para perder ponto com isso aqui não. Trata-se de uma derivação do princípio da proveniência, segundo o qual os arquivos devem ser conservados em serviços de arquivo do território em que foram produzidos, exceto, olha a exceção, os documentos elaborados pelas representações diplomáticas, ou resultantes de operações militares. Duas exceções, exceto os documentos elaborados pelas representações diplomáticas ou resultantes de operações militares. Faz sentido, né? Claro que faz. Para que os arquivos permaneçam vivos, sejam utilizados e melhor entendidos, devem ser conservados o mais próximo possível
do local emanado ou que influenciaram a sua produção. Este local pode ser nacional, regional ou institucional. Bom, isso mesmo, cara. 10, né? Pode ser nacional, regional ou institucional. Aí, questão de concurso, bora. Dada a importância da preservação dos documentos que compõem um arquivo corrente de determinado setor de trabalho, recomenda-se o arquivamento desses documentos em local afastado do referido setor. Afastado do referido setor? Isso está contrariando o princípio da territorialidade, cara. Claro que está errado. Ele tem que ser o quê? Mais próximo do local de sua produção. Mais uma. O princípio da territorialidade deve ser utilizado no lugar do princípio da proveniência ou de respeito aos fundos. Opa! Quando se tratar de documentos de escritórios ou representações estaduais a um órgão ou agência de regulação. O princípio da territorialidade deve ser utilizado no lugar do princípio da proveniência ou respeito aos fundos, quando se tratar de documentos de escritórios ou representações estaduais de um órgão ou agência de regulação. 10, cara. Tô falando pra você, cara. Esse cara aqui sabe fazer questão de prova, cara. Professor, não tô entendendo esse cara aí. Não? Vamos entender esse cara primeiro para responder, meu. Tá? Uma empresa enorme. Tem 30 escritórios de representação. E cada escritório faz de tudo lá, o RH financia tudo. O princípio, nesse caso aqui, vai ser uma exceção ao princípio da reserva aos fundos. Sabe por quê? Matriz fica em Brasília. E aqui tem um escritório em Cuiabá. Certo? Pelo princípio da reserva aos fundos, tem que ser família por família. Mas como é uma unidade pequena, um escritório de representação, não é isso? É um órgão, uma agência de regulação, alguma coisa bem específica, vamos arquivar pelo princípio da territorialidade. Ali vai ser escritório de Cuiabá. Vai ficar próximo ali. Caso contrário, seria feito o seguinte. Aqui no escritório de Cuiabá, todos os documentos aqui em Cuiabá de gestão de pessoas deveriam ser transportados para onde? Para a matriz aonde? Lá em Brasília. Lá em Brasília. Isso diz o que? O respeito aos fundos, não é isso? Mas, neste caso, isso é uma exceção muito importante abordada por essa questão. Ela passa a ser ela vai substituir o princípio de respeito aos fundos, a gente vai aplicar o princípio da territorialidade. Então a questão está correta. Até por questões econômicas, financeiras, né? O princípio da territorialidade diz respeito ao documento ficar próximo do local onde está a sua produção. Claro. E lembrando que o princípio da territorialidade também é uma decorrência do princípio da proveniência. Princípio da organicidade. Gente, organicidade vem ordem original, organização. Claro, é isso. Os documentos eles não têm um fluxo de produção, então é respeitar essa ordem original. Pronto. Princípio também conhecido como princípio da ordem original. Versa sobre a ordem / fluxo de que os documentos de arquivos foram produzidos ou recebidos pela entidade produtora. Pronto, é isso mesmo, cara. A ordem original seria aquela em que os documentos de um mesmo produtor são agrupados conforme o fluxo de ações que produziram ou receberam. Pronto, ordem original. O princípio aqui é facinho, cara, tá? Facinho. Isso aqui eu acho importante a gente buscar esse cara também lá na onde? Lá no dicionário da arquivística. Tá? Um documento importantíssimo para os nossos estudos. Olha aí. Organicidade, relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades
da atividade da entidade produtora. Ó, presta atenção nesse cara aqui, que isso aqui pode ser objeto lá na sua prova, hein? O documento é uma corporificação de ações que ocorre em um fluxo temporal. Assim, a ordem original é indispensável para a compreensão dessas ações e, consequentemente, para a compreensão do significado do documento. Pronto. A ordem, gente, além de organização, ela vai sendo produzida na sequência. Isso dá o quê? Um significado, dá um conteúdo, um entendimento. Se você alterar essa ordem, você pode perder o quê? A compreensão, o significado daquela informação. A organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, funções, atividades da entidade produtora, acumuladora, em suas relações internas e externas. O princípio da unicidade, disciplina. Opa, agora acabou. Agora, professor, vamos para outro princípio aí, né? Agora o princípio da unicidade. Cara, coloque na sua cabeça. Somente existe um original. Somente existe um professor Luiz Antônio. Recebi um e-mail de um aluno do Rio de Janeiro, falando que tinham pessoas, professores, fazendo um clone do professor Luiz Antônio. Mentira, porque eu sou único. Usando o material não tem problema, se pedir autorização eu deixo, o material é público. Tá certo? Então, unicidade é de único, caráter único. Então existe um original. Princípio da unicidade disciplina que os documentos de arquivos devem conservar o seu caráter único em função do seu contexto de produção independente de sua forma, gênero, tipo ou suporte. Professor, forma, gênero, tipo, suporte. Nós vamos estudar esse cara aí na classificação dos documentos. Cenas para os próximos capítulos. Muito importante, cara. O princípio não faz oposição à quantidade de cópias, mas sim a sua característica de documento único. Ou seja, somente pode existir um documento original. Professor, você está falando que você tem uns clones aí? Tudo bem, cópia pode ter, mas original é um só, cara. E o original você só tem aqui no LAC Concursos, hein? É. Cai na prova. Esse princípio proíbe a reprodução do documento? Claro que não. Pode fazer cópia? Pode. Só significa dizer que o quê? É um só documento original, o princípio da unicidade. E tem que ser assim, né, cara? Você já pensou, cara? Se não tiver se tiver vários originais, aí não tem jeito. É um original, tá? Um só. Então existe um processo de licitação, existe um processo de posse, um processo de nomeação, um só. Pronto. Uma ficha funcional. Né? Vamos lá, conceitos importantes. Unicidade do documento. Princípio arquivístico segundo o qual o documento produzido em mais de uma via ou cópia terá apenas uma delas preservada. Unicidade de informação é diferente. Princípio arquivístico segundo o qual da mesma informação contida em mais de uma espécie documental determina a preservação de um único exemplar, observada a integridade da informação e o suporte. Então leia, tarefa de casa. Unicidade de documento é uma coisa, unicidade de informação é outra coisa. A banca pode tirar essa palavrinha documento aqui, colocar a informação e fazer vice-versa e mandar você fazer o quê? Um julgamento. Último princípio. Princípio da indivisibilidade ou integridade. O que é isso, gente? Você tem que manter o quê, gente? Você tem que manter os documentos o quê? Íntegros. Não pode dividir os documentos, porque se você divide, se você faz essa divisão, você não vai manter ele íntegro. Com isso pode alterar a informação ali contida naquele arquivo documental. Os documentos de arquivo devem ser preservados sem dispersão
mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida, ou até adição indevida. Você tem que manter ele íntegro, a informação. Os princípios da indivisibilidade e manutenção da ordem original são derivados do princípio de respeito aos fundos. Olha aí, cara. Estou falando para você que o respeito, o princípio da proveniência é o princípio, aí. Pois este veio primeiro e trouxe consigo a percepção dos demais. Vamos falar um pouco mais sobre esse princípio da indivisibilidade ou integridade. Entende-se que a observação à indivisibilidade dos fundos de arquivo propiciará a manutenção das interrelações entre os seus documentos, já que a dispersão dos documentos de um fundo de arquivo faria com que se perdesse o nexo existente entre os documentos. Propiciaria também a manutenção da noção de arquivo enquanto conjunto de documentos acumulados naturalmente. Ok, legal. Lá no nosso dicionário, importante, objetivo de integridade arquivística. Integridade, né? Decorrente do princípio da proveniência que consiste em resguardar um fundo de misturas com os outros. Não pode misturar, de parcelamentos e de eliminações indiscriminadas, também chamado integridade do fundo. Ok, vamos fechar a aula agora com alguns exercícios na Anvisa CESP 2004. O uso do princípio do respeito aos fundos como norteador do arranjo mantém integridade dos conjuntos documentais da informação? Vamos lá. Arranjo significa que estamos falando lá do quê? Do arquivo permanente. O princípio do respeito aos fundos não se aplica às 3 fases do ciclo, cara, do ciclo vital dos documentos? Então está correto que se aplica também ao arranjo. Está super correta, cara. Super correta, né? Olha aí. Terminamos, cara. E eu quero falar para vocês aqui uma mensagem muito forte, cara. Muito importante. A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder. Mas procurar evoluir. Muito forte. Legal, gente? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.